Fala guerreiro, aqui professor Thiago Charme, professor de língua portuguesa, para resolver com vocês questões aqui de português para SpaceX. Então, se liga aí, ó. A primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é... Vamos ver questões então aqui de acentuação gráfica e questões de ortografia. Principalmente ortografia, que a prova da SpaceX ela gosta bastante de colocar. Por quê? Porque ela quer também atribuir aí, quer saber aí de vocês se estão antenados aí com as novas questões ortográficas, com a forma realmente de se escrever e o significado das palavras quando há algumas mudanças aí. Beleza? A primeira questão que eu trouxe aqui, molezinha, só pra gente já dar aquela refrescada aqui já para ver as outras duas aqui, ó. Se liguem aqui, ó. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Quando a gente fala em acentuação pela mesma regra, a gente está falando da acentuação gráfica, das regras da acentuação gráfica. Então, em primeiro lugar, vocês sabem que nós temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, e os monossílabos tônicos, que são acentuados. Então, das oxítonas, a gente sabe que são as últimas, a última sílaba sílaba tônica, vai ser acentuada, a última sílaba tônica da palavra. Paroxítonas são as antepenúltimas e proparoxítonas são as antepenúltimas. Então, o que vai acontecer aqui? O que é preciso entender, pessoal? Dentro da língua portuguesa, nós temos um maior número de paroxítonas, ou seja, de palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte. Então, sabendo disso, existem várias regras aí para acentuar as paroxítonas. Assim como existem regras para acentuar aí as oxítonas também, que são as palavras lá com a última sílaba mais forte, né? A última sílaba tônica. Agora, quando eu tenho a antepenúltima sílaba como sendo a mais forte, sempre serão acentuadas. Quando eu falo isso, gente, a gente tem que ter ideia de que quando nós analisamos, né, as sílabas por sílaba tônica, a gente tem somente a última, a penúltima e a antepenúltima, tá? Não existe nenhuma palavra da língua portuguesa em que eu terei que acentuar alguma sílaba antes da antepenúltima. Por isso que a gente faz a contagem da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, tá? Então começa lá pela última, depois a penúltima, depois a antepenúltima. Tudo bem? Como a língua portuguesa possui o maior número de palavras paroxítonas, é lógico que as regras são muito maiores. Então a gente tem que ficar antenado aí com as regras das paroxítonas para saber quais são acentuadas e quais não devem ser acentuadas. O mesmo acontece com as oxítonas, tá? Uma coisa básica que vai acontecer aqui quando vocês aprofundarem os estudos da acentuação gráfica é quando a regra valer, quando a regra, por exemplo, que disser assim, a oxítona terminada em U não deve ser acentuada. Se eu tiver alguma paroxítona que é terminada em U, ela vai ser acentuada. Por quê? Porque as regras que servem para as oxítonas não servem para as paroxítonas. É o único bizuzinho aqui que vocês vão entender ao longo aí dos estudos da acentuação gráfica. Tudo bem? Então, as regras que servem para as paroxítonas não servem para as oxítonas. Por isso que existem palavras aí que, por causa da regra na paroxítona, é acentuada. Porém, quando eu coloco no plural, ela já foge essa regra, porque é uma regra que vale só para a oxítona e não para a paroxítona. Isso, algumas palavras, isso vai acontecer. Tudo bem? Então, as proparoxítonas são as únicas que todas elas vão ser acentuadas, ou seja, quando eu sei que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, ela será acentuada, tá? Obrigatoriamente. Então vamos ver aqui os vocábulos que são acentuados pela mesma regra. Plástico é o quê? Está acentuada por quê, gente?
Ó, última, penúltima, antepenúltima, é uma proparoxítona acentuada. Últimos, última, penúltima, antepenúltima, mesma regra, proparoxítona. Mamíferos, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, aqui, ó, também proparoxítona. Único, última, penúltima, antepenúltima. Aqui nós temos também uma proparoxítona. Ou seja, já soubemos aqui que a letra A é a alternativa correta, tá? Todas elas são acentuadas pelo mesmo motivo, né? Que é o de ser proparoxítona. Agora, vamos ver aqui na letra B, por exemplo, nós temos contrário, última, penúltima. Então, aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Ditongo aberto. Aqui nós temos hipóteses, então nós temos hipóteses. Então, aqui nós temos última, penúltima, antepenúltima. Já é proparoxítona, já quebra a regra, tá? As duas são acentuadas, não, mas contrário é acentuada porque é paroxítona, hipóteses é acentuada porque é proparoxítona. Tudo bem? Na letra C, o que acontece? Indústria, ó, indústria. Então, nós temos aqui paroxítona, países. Também paroxítona, além. Aqui nós já temos uma oxítona. E aqui já tem um monossílabo tônico aqui, tá? Então, já não é a mesma regra. Reutilizáveis, paroxítona, tá? Através, oxítona, ó, última sílaba acentuada, oxítona. Então, não é a mesma regra. Próprio, ó, paroxítona, sanitários. Então, aqui nós temos paroxítona também. Lá já é monossílabo, já foge a regra. Então, confirma a letra A. Próxima questão. Assinale a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento gráfico. Aqui, pessoal, é uma questão em que, além de vocês saberem sobre acentuação gráfica, é importantíssimo que vocês saibam sobre morfologia também, sobre classes de palavras. Por quê? Algumas palavras, por exemplo, de verbo, por exemplo, que quando eu tenho assim, existe uma classe gramatical e existe um verbo dessa mesma classe gramatical, é um substantivo assim, tem um verbo, né, desse substantivo. Pode acontecer que, quando há essa mudança, o acento pode existir numa classe e na outra não. Por exemplo, vai existir, né, no substantivo o acento e não vai existir quando essa palavra for um verbo. Então, vamos ver se isso acontece aqui. Diálogo, por exemplo. Aqui nós só podem assinar a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento. Então, ela é a única palavra que ela só vai ser empregada com acento. Vamos ver aqui, ó. Diálogo. Posso empregar sem acento o diálogo ou é só com acento? Posso empregar sem o acento. Por quê? Porque existe o verbo dialogar, né? E aí é eu dialogo, tá? Eu dialogo, tá? Existe dialogar, o verbo dialogar. Então, não é a alternativa A. Até é uma preposição. Ela pode ser empregada sem o acento aqui, essa palavra? Pode também. Por quê? Do verbo atar, que ele ate. Subjuntivo, né? Do verbo atar. Então, pode ser escrito também sem um acento. Então, não é essa a alternativa. Análogo. Existe analogar, eu analogo? Não existe eu analogo, gente. Tá? Então, aqui é a palavra que ela pode ser escrita somente com o acento gráfico aqui, tá? Então, aqui ela é uma proparoxítona, então ela vai ser acentuada, tá? Então, podem ver que ela é muito próxima de diálogo, só que aqui não tem nada a ver, ela não vai ser esse verbo aí, tudo bem? E aqui, ó, para conferir, o é do verbo ser, pode ser escrito esse vocábulo sem o acento? Pode, e eu vou ter uma conjunção, né? Conjunção E. Música, e aí fica a dúvida também, né? De música, tá, mas e aí, música? Música existe? Ele musica? Sim, ele musica.
musica, isso mesmo, porque existe o verbo musicar. Então, ele musica. Tá? Então, existe o verbo musicar. Portanto, não pode ser também a letra E. Confirma para nós a letra C. Aqui pega ratão total aqui, porque música, por ser uma palavra que a gente só usa como substantivo e nem imagina muitas vezes que existe o verbo musicar, e análogo porque é próximo de diálogo e aí dá a entender que também existe eu analogo, mas não existe, tá? Eu analogo não. Bom, olha lá, pessoal, a última aqui para nós hoje, ó, dessa aula. Também, questão de ortografia. Ortografia aqui também, passando pelas questões de homônimos aqui também, que existem muitas palavras também que vocês têm que perceber que a escrita ela é muito semelhante, a pronúncia vai ser igual também e o significado vai ser diferente. Então tem que tomar bastante atenção nisso aqui. Para entender isso, eu tenho que saber o significado, eu tenho que ver o contexto aqui do enunciado. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, ao responder pelo crime de, olha só, estupro ou estrupo. Estrupo não existe, gente. A palavra correta é estupro, tá? Não existe TR aqui, certo? Então aqui nós já eliminamos, né, a letra B e vamos eliminar também a letra E. Vamos por eliminação. Eliminamos duas alternativas já. Beleza? Vamos lá então. Então, estupro. Vamos ficar com as outras alternativas. Ao responder pelo crime de estupro, o acusado surpreendido em flagrante ou fragrante. Gente, fragrante, só se fosse de fragrância, né? Só que fragrância é de aroma, é de cheiro, né? De perfume. Então, não tem nada a ver com ele foi surpreendido em flagrante. Então, já tiramos aqui mais a alternativa C, tá? Não vai ser a letra C. Então, vamos lá. Em flagrante, foi inquirido ou inquirido, porque agora a gente só tem a letra A e a letra D. Inquirido ou inquirido aqui. Bom, pessoal, aqui nós já percebemos que é só essa palavra que está diferente, porque seção, incerta e rubrica está corretíssima. Ah, mas não é a rúbrica que fala? Não, olhem só, é rubrica, é uma paroxítona terminada em A, então ela não é acentuada, tá? Paroxítona terminada em A não é acentuada, então ela só não tem acento. Se fosse rúbrica, tá? Eu não poderia pronunciar assim sem o acento, né? Porque se fosse rúbrica seria uma própria acento, né? E todas são acentuadas, mas a palavra em si não é acentuada. Então tá certinho, rubrica e incerta também. A nossa dúvida aqui é no inquirido e inquirido. As duas palavras existem. Aqui que é o caso que eu falei para vocês, ó, de ser muito próximo, só que eu mudo uma letrinha, tá? O E e o I. O que acontece aqui, pessoal? Inquirido com E é quando amarra, quando eu vou juntar algo e apertar amarrando, tipo, quando eu vou amarrar alguma coisa no caminhão e vou apertar isso. Então, isso é inquirir com E, que não é uma palavra muito utilizada não, tá? Então, é uma palavra bem de uso muito raro aí na língua portuguesa, tudo bem? E inquirir com I, inquirir, é de coletar informação, de interrogar, por exemplo, né? Então isso é inquirir com I. Então, inquirir com I é de coletar informação, de interrogar, e inquirir é de apertar, tá? Apertar com essa amarra aí. Portanto, olha o que nós temos aqui, ó. Ao responder pelo crime de estupro, o acusado, surpreendido em flagrante, foi inquirido ou inquirido? Ele foi apertado aí com uma corda? Não, ele foi interrogado, né? Ele foram coletadas informações dele, então ele foi inquirido
em uma sessão que durou pouco mais de 2 horas, após as quais deixou incerta a sua rubrica em todas as folhas do depoimento, tá? Então, sessão aqui, ó, bisuzinho de sessão, gente, para com cedilha ou 2 S aqui, ó. Quando eu tô falando de sessão, em uma sessão que durou, reunião. Então, pense em sessão com os 3 S, com todos sendo S aqui, ó, tá? Sendo reunião de S's. Então, a palavra sessão que tiver reunião de S's é o que tem o sentido de reunir, de reunião, né? Pode ser reunir aí para discutir algo, ou pode ser reunião aí para assistir a algo aí. Tudo bem? Então, pegou esse bisuzinho aí, então, reunir os S's é de reunião. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, vamos ter mais aulas, obviamente, vamos resolver mais questões aí de SPSEX, de língua portuguesa da SPSEX. Fica com a gente, que aqui é Gabaritagel Militar, para fazer você, então, gabaritar aí em todas as provas militares, incluindo a SPSEX. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!